Shalom, Igreja do Avivamento! Que bom que você veio à casa do Senhor, cercarmos a mesa do Senhor logo mais. Que tempo bom, que tempo precioso de nós estarmos aqui na presença do Senhor. É muito bom, obrigado. Quando a gente entende, quando o salmista diz que é um prazer, é uma alegria estarmos na casa do Senhor. Amém? Querido, diante desse contexto, eu queria compartilhar com você uma palavra que o Senhor ministrou desde terça-feira no meu coração, em um momento de discipulado, e isso me chamou muito a atenção, porque talvez a gente tenha até uma visão de uma forma de caminhar, e quando Deus tem caminhos mais excelentes para as nossas vidas, e nós muitas vezes não trilhamos, até por falta de conhecimento. O tema da palavra hoje é: quem precisa de sinais? Quem precisa de sinais? Antes de mais nada, vamos definir o que é sinais, ok? Sinais é tudo aquilo que nos chama a atenção, que nos quer comunicar algo, que também nos faz lembrar alguma coisa, seja do presente, do passado ou do futuro. Se nós olharmos num contexto humano falando, quando você está dirigindo, que você vê um sinal de trânsito, seja em um formato de uma placa ou de um semáforo, ele vai lhe comunicar algo, e você vai lembrar que você precisa reduzir a velocidade, precisa esperar e não ultrapassar, que você não pode parar naquele lugar, e assim sucessivamente. Como outras coisas que nós vemos acontecendo, e quantas vezes até fatos que acontecem diante de nós que parece como se usa muito o emoji, um déjà vu, que diz assim: eu já vi essa cena, eu já estou me lembrando, eu já vi alguma coisa assim, e aí nos remete para um lugar, uma situação, um tempo. Tudo isso são sinais, né? Isso no contexto humano, que nos leva a perceber alguma coisa de imediato, ou também pode fazer um alerta na nossa vida que alguma coisa não está certa. Exemplo, você tem continuamente dor de cabeça. Isso é um sinal que você precisa, com urgência, de um auxílio médico para descobrir o motivo. É um sinal. Mas quando falamos de sinal, nós também, como cristãos, nós temos que levar para o contexto espiritual. Quando a Bíblia fala sobre sinais, ela está falando de milagres, manifestações sobrenaturais do poder de Deus, Deus querendo falar alguma coisa com o homem, Deus respondendo alguma coisa, Deus dando entendimento para algumas pessoas. Agora, o grande detalhe, querido, é que há muitas pessoas na vida que só conseguirão ver, compreender algumas coisas quando os sinais baterem na sua porta. Vou ser um pouco mais radical, quando os sinais baterem na sua cara, ou seja, aparecer assim diante de você, que aí, meu Deus, como que eu não percebi isso antes? Vou lhe dar alguns exemplos para talvez esclarecer. Infelizmente, muitos pais só começarão a dar atenção para os seus filhos no dia que ele achar um sinal, um pacotinho de entorpecente na bolsa dele. Antes disso, talvez ele não tenha tempo para o filho, não tenha tempo para a família, mas no dia que ele perceber um sinal que o filho dele está enveredando para este caminho, aí muda tudo. Muda contexto, hoje agendas. Por quê? Porque é um sinal ali que está batendo e dizendo assim: olha, adote seu filho antes que o traficante adote. Um outro exemplo que eu posso lhe dar: algumas pessoas só perceberão, querido, que precisam cuidar da sua saúde quando o seu corpo der má sinais de funcionamento. Quando começa a não funcionar mais alguma coisa, como eu já dei o exemplo da dor de cabeça, dores no corpo, em algum lugar, é que a pessoa, infelizmente, diante desses sinais na sua saúde, é que vai procurar um nível de tratamento. Outros só procurarão ajudas emocionais, na sua vida emocional, quando os sinais demonstrar plenamente o seu desequilíbrio. Até então, não, está tudo certo, está tudo bom, desculpe a expressão, mas isso é frescura, procurar alguém, vai nesse ritmo de vida, até o dia que surta.
Aí o surto é o sinal que a pessoa não está bem, ou que ela desequilibra diante de uma situação, entra numa crise de pânico. Isso vai demonstrar, é um sinal que não está bem. Há pessoas também que só perceberão que os seus negócios, trabalhos não vão bem quando lhe falta recurso, quando quebra, quando percebe o tamanho da dívida. É só diante desses sinais é que a pessoa muitas vezes vai buscar conhecimento sobre gerir as suas finanças, gerir os seus negócios. Diante desses exemplos até trágicos, mas que são sinais que aparecem todos os dias diante de nós, a pergunta é: nós somos os que percebem antecipadamente o que está acontecendo, ou somos daqueles que só reagem depois que os sinais aparecem? Nós somos daqueles que percebem antecipadamente, ou somos daqueles que só reagimos depois de um sinal? E talvez você diga: mas pastor, sinal é coisa boa. Não, o Senhor falou que milagres são sinais. Mas deixa eu lhe dar uma informação, respondendo o tema da nossa palavra hoje. Quem precisa de sinais? E a resposta é: os leigos só se movem por sinais. Quem mais precisa de sinais são os leigos. O que é um leigo? Gente que está sem conhecimento. Leigo aqui não tem nada a ver de a pessoa que tem menos escolaridade ou mais escolaridade. Leigo no sentido de falta de conhecimento, porque só os leigos é que necessitam de sinais para movimentá-los, para fazer com que eles entendam alguma coisa. E isso Jesus deixou bem claro nas Escrituras quando esteve na terra. Em João capítulo 4, versículo 48, quando se deu o contexto de João 4, 48. No capítulo 2 de João, Jesus realizou o seu primeiro milagre numa cidade chamada Caná da Galileia. Como era o nome da cidade? Caná da Galileia. Ele fez seu primeiro milagre. Ele transformou a água em vinho para uma festa de casamento. Ele se ausenta de lá. Depois de alguns dias, ele volta, e quando ele passa naquela cidade, as pessoas correm para cima dele, porque a primeira vez que ele entrou em Caná, ninguém conhecia ele, ninguém sabia, ninguém dava nada por ele. Para você ver que nas bodas de Caná da Galileia, Jesus foi lá porque a família dele foi convidada, porque a mãe dele foi convidada. E ele estava junto, ele foi. Quando ele volta em Caná da Galileia, chega lá um homem importante da cidade e corre para eles assim: que bom que o senhor voltou na nossa cidade. Meu filho está doente, pelo que eu vi, o senhor pode curá-lo. E olha a resposta de Jesus para pessoas que só se movimentam depois que vê um sinal. João 4,48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígio, de modo nenhum crereis. Em outra tradução diz assim: se não verem os sinais, não crerão. Jesus, quando fala essa palavra, querida, ele está mostrando que existem pessoas que só vão se movimentar quando ver um sinal. E que pessoas são essas? Eu já coloquei, as que não têm conhecimento. Talvez para nós hoje vá até confrontar com o nosso contexto cristão, o conhecimento que nós já temos. E entenda bem, eu sempre digo assim: põe amor nas minhas palavras. Eu não estou falando contra milagres, eu creio em milagres. Creio poderosamente que Deus faz milagres, amém, querido? Que na hora que precisamos, Ele manifesta a sua glória e o seu poder, porque milagre, acima de tudo, é para glorificar o nome de Deus, não para fazer pessoas famosas na terra. Então, eu creio nos milagres, eu creio nos sinais divinos, eu creio nos sinais apontados pela Bíblia. A Bíblia diz, se você ler Mateus capítulo 24, lá aponta vários sinais. Olha, os sinais dos princípios das dores. Ouvirão-se falar de guerra, rumores de guerras, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, peste, fome, mortandades, tudo isso acontecendo, terremotos, mas ainda não é o fim, porque são apenas sinais. Então, querido, o projeto de Deus não é que eu e você vivamos a vida toda esperando um sinal para reagirmos. Volto lá naqueles exemplos que eu dei.
Não é projeto de Deus que você fique enfermo para depois você procurar saúde. Não é projeto de Deus. Não é projeto de Deus que você tenha um problema com a sua família, com seus filhos, para depois você tomar uma postura de pai e de mãe. Não, não é projeto de Deus. Como também não é projeto de Deus que a nossa fé seja movimentada só depois que nós virmos um sinal. Porque existem alguns problemas, querido, que acontece quando uma pessoa ela é movida apenas por sinais. Eu vou lhe falar alguns deles. Primeiro, quando o leigo vive só de sinais, facilmente ele é enganado e manipulado. Por que Deus não quer que nós vivamos só de sinais? Porque pessoas que esperam sinais para depois reagir são pessoas facilmente manipuláveis. E Deus não fez você para ser manipulado. Deus fez você para ser inteligente. Amém, querido? E onde podemos ver isso na Bíblia? Mateus capítulo 24, o versículo 24. Mateus 24, 24, o Senhor diz assim: porque nos últimos dias surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes, leia o texto, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por isso é que nós não podemos viver só de sinais, querido. Porque se uma pessoa, a sua fé está apoiada em sinais, eu só acredito quando eu ver Deus fazer o milagre. Eu só acredito quando Deus fizer assim, querido, você está deixando uma lacuna enorme na sua vida para você ser enganado. Porque Jesus advertiu, cuidado, nos últimos tempos vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, e vão operar, não é sinalzinho não, são grandes sinais, prodígios, tem outras traduções que dizem assim, grandes maravilhas, para enganar. Então, sinais são bons em alguns momentos, mas não pode ser a base da nossa vida. Eu vou repetir a mesma frase até o final dessa palavra para você guardar, porque só os leigos precisam de sinais. Segundo motivo pelo qual nós não podemos viver só de sinais. Quem vive só de sinais se torna ignorante, achando-se que é conhecedor. É o auto-engano. Falta conhecimento, mas o indivíduo ele acha, porque ele viu um sinal, ele já sabe tudo. E aí aquela questão, querido, vamos falar do nosso contexto espiritual. Muitas vezes por causa de um milagre que você viu, uma forma de Deus operar milagre, o indivíduo já faz uma doutrina daquilo, ele acha que Deus só opera daquele jeito. Mas se ele conhecer a palavra de Deus, ele vai ver que existe a multiforme operação de Deus. É só olhar Jesus quando esteve na terra. Quando Jesus esteve na terra, ele curou todos os cegos da mesma forma? Não. Me dê exemplo aí de como ele curou cegos. Teve um que ele cuspiu no chão, fez lodo e colocou no olho do rapaz. Dizem as más línguas que o rapaz só aceitou porque ele era cego. Porque se ele visse, ele não ia deixar Jesus colocar. Teve outros que Jesus apenas falou. Vê, a tua fé te salvou. Para outro que estava mendigando, ele diz assim, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então Jesus estendeu a mão e disse, vê. E ele viu, Jesus nem tocou. Teve outro que Jesus teve que colocar o dedo nos olhos. Teve outro que Jesus teve que orar 2 vezes para ele ser curado. Que isso, pastor? A primeira oração de Jesus falhou? Não, ele tinha um propósito. Lembra quando ele orou pelo cego e disse para o cego, o que é que você está vendo? Ele disse assim, eu estou vendo um homem como se fosse árvores. Mas Jesus ainda não está bom. Orou de novo por ele. E da segunda vez perguntou, e agora? Agora eu estou vendo o homem como homem. Ele disse, então agora está ok. Então, querido, nós devemos entender que sinais, até um milagre que o Senhor faça, que é um sinal, não pode se tornar uma doutrina. Não pode se tornar uma regra. Já pensou se a gente pega a regra e traz ao pé da letra até os dias de hoje, todo cego por aí, a gente andasse cuspindo no chão e tacando barro no olho deles? Ia ser complicado, não ia? Ainda mais nos dias de hoje, desse politicamente correto. Íamos ser presos em toda esquina, que achássemos um cego. Por quê? Porque
Sinais, viver só de sinais produz ignorância. Mateus capítulo 12, versículos 38 e 39, Jesus também advertiu sobre isso. Mateus 12, 38 e 39 diz: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum... Queriam ver de Jesus o quê? Algum sinal. Jesus, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. O que Jesus está querendo dizer? Vocês estão andando atrás de mim querendo um sinal, para dizer que a partir daí vocês vão entender. Eu não preciso dar sinais, já está escrito nas Escrituras, já existe a palavra, já tem escrito o exemplo de Jonas, que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem também passará no seio da terra. Então eles queriam que Jesus fizesse um sinal, eles queriam que Jesus mostrasse algo novo, e Jesus disse assim: não, vocês acham que... E quem falou? Os escribas e fariseus, que achavam que era o dom do conhecimento. E Jesus disse assim: não é por aí não. Não é renovando sinais que vocês vão aprender alguma coisa, mas naquilo que já está escrito na palavra de Deus. Terceiro motivo que nós não podemos viver só de sinais. Os que vivem só de sinais tendem a não valorizar o poder de Deus e, como consequência, haverá sobre tais mais juízo. Quando o indivíduo ele quer viver só de sinais, chega uma hora que ele acha que Deus é escravo dele. Todo dia Deus tem que fazer um sinal, que se não fizer, ele começa a desacreditar da manifestação do poder de Deus. Porque, querido, preste bem atenção, os sinais podem até despertar a nossa fé, mas elas não mantêm a nossa fé. O que nos mantém com fé é o conhecimento que nós temos de Deus e da sua palavra. E eu vou lhe mostrar exemplos de lugares que viu tanto milagre de Deus e depois se tornou incrédulo. Mateus capítulo 11, versículo 21 a 24. Mateus 11, 21 a 24 diz assim: Ai de ti, Corazim. Corazim era uma cidade. Ai de ti, Betsaida, outra cidade. Porque se em Tiro e Sidom, eram 2 cidades lá do Líbano, 2 cidades pagãs, tivesse operados os milagres que em vós fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vós, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, eleva-te-ás porventura até os céus, descerá até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Olha o que Jesus está dizendo. 2 cidades, são 3 cidades na verdade, são Betsaida, Cafarnaum e Corazim. 3 cidades na região da Galileia onde Jesus operou muitos milagres. A região da Galileia, quando você for comigo lá em Israel, você vai aprender já aqui, e lá você vai conseguir ver, que 80% ou mais dos milagres de Jesus foi feito na região da Galileia. Essas 3 cidades foram as cidades que mais Jesus operou milagres, mais mostrou sinais. Elas estavam tão acostumadas a ver sinais que no dia que Jesus pregava que não tinha um milagre, um sinal, eles ficavam criticando. Eles ficavam reclamando. E o Senhor chegou a dizer: olha, vocês se tornaram incrédulos depois de ver tantos sinais. E como nós vemos nos dias de hoje, não é diferente. Gente que anda atrás de profecia de um lado para o outro, atrás de milagre de um lado para o outro, querido, não para igreja nenhuma, fala mal de toda a igreja, ainda fala mal de Deus. Estou exagerando? É exatamente o que acontece. Por quê? Porque quer ser movido por sinais. E aí o que a Bíblia está dizendo? Olha, Corazim e Betsaida, 2 cidades que viram muitos milagres de Deus. Se lá em Tiro e Sidom, 2 cidades pagãs, que faziam sacrifício até de bebês,
Se eles tivessem visto pelo menos metade dos sinais que eu fiz aqui, eles teriam se arrependido, vestido pano de saco, mudado de vida. E quando chega com Cafarnaum era pior, porque Cafarnaum foi a cidade que Jesus, quando saiu de Nazaré, foi morar. Era a residência oficial de Jesus. O que mais aparecia era a gente batendo na porta dele pedindo milagre. Ele fazia o milagre. Ele disse assim: olha, vocês estão se achando exaltados, vocês estão se achando a principal das cidades. Por quê? Porque eu realizei muitos milagres. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês viram tantos milagres e não se converteram. No dia do juízo, haverá mais cobrança de Deus para vocês que viram os milagres e não se converteram, do que para Sodoma. Quando a gente fala de Sodoma, a gente lembra que Deus destruiu aquele lugar devido à perversão que aquele povo vivia. O que Jesus está vendo numa comparação? Que gente que só vive de milagre e que depois fica cobrando de Deus como se Deus fosse funcionário dele para fazer milagre toda hora, vai ser mais cobrado no dia do juízo do que Sodoma e Gomorra. Pesado, né? Está vendo? Porque a gente não pode ver só de sinais? Abra um parênteses e repito novamente. Não é errado vermos sinais da parte de Deus. Não é errado buscarmos milagre da parte de Deus. Não é errado nós recebermos um milagre da parte de Deus. Você está me entendendo? Amém? O que a Bíblia está nos ensinando hoje é que nós não podemos ser apenas movimentados por sinais. Porque apenas os leigos precisam de sinais. Quarto motivo pelo qual nós não podemos viver só de sinais. Quem vive de sinais corre o sério risco de ser ignorado por Deus. Uau! Sabe aquele indivíduo que todo dia está pedindo para Deus um milagre? Todo dia precisa de um milagre? Todo dia clama para Deus um milagre? Não tem outra coisa, senão só pedir diante de Deus. Você sabia que tem uma hora que Deus pode encher a paciência e te ignorar? Pesado, né? Pastor, hoje é dia de ceia, pega leve, né? Eu vim aqui para aliviar a alma, o senhor está botando mais peso. Não, querido, hoje nós estamos aqui para ser liberto, amém? E quem nos liberta é a palavra de Deus. Vou lhe dar um exemplo em Lucas 23, 8 e 9, de um rei Herodes. Lucas 23, 8 e 9, Jesus foi preso, levado a Pilatos. Quando chegou lá diante de Pilatos, disseram assim: olha, só que ele é lá da região lá do norte, ele é lá da região da Galileia. Pilatos diz assim: eu já tenho uma encrenca lá com o tal de Herodes, para a gente não ter mais briga, manda ele lá para Herodes. Quando Jesus chega diante de Herodes, olha o que Herodes faz. Lucas 23, 8 e 9. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo por ter ouvido falar da sua fama. Tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal. Olha o que diz o versículo 9. E de muitas maneiras o questionava, ou seja, Herodes pedia, questionava, mas Jesus o ignorava e nada lhe respondia. O rei chega lá: uau, trouxeram o tal do Jesus aqui, muito bem, já ouvi falar, o senhor é famoso, viu? Dos milagres, eu tinha a maior expectativa de conhecer o senhor, porque eu queria que fizesse um milagre. Faz um milagrezinho aí para a gente ver. Faz um sinalzinho aí para a gente ver. Quem sabe ele até diz assim: vai lá que um milagrezinho desse aí eu creia no Senhor e converta. Jesus já tinha apanhado a noite toda, ensanguentado, simplesmente ignorou. Mas Jesus fez isso porque era um rei pagão, pastor. Comigo que sou filho, ele não faz. Com certeza. Quando Deus diz não para nós, quando Deus não responde, quando Deus, já viu aquele ditado popular, diz assim: Deus virou as costas para mim. Você sabia que é um ato de bondade de Deus? Um dia eu vou pregar uma palavra aqui sobre a anatomia de Deus. Cada parte do corpo de Deus revela uma parte do caráter dele. Mão, olho, boca, cada uma. Estou estudando isso já há alguns anos. E eu aprendi uma coisa. As costas de Deus representam a sua bondade.
Os seus olhos representam juízo, por isso que a Bíblia diz que são como chama de fogo. E as suas costas, bondade. Se ele olhar e ver muitas vezes o que nós estamos fazendo, ele poderia com seus olhos nos fulminar. Então o que é que ele faz? Fica de descosta. Isso é sinal de bondade. Onde nós temos isso na Bíblia? Lembra de Moisés? Senhor, eu quero ver tua face. Moisés, você vê minha face, você morre. Faz o seguinte, vai lá para aquela fenda da rocha e coloca o teu rosto, que eu vou passar e te mostrarei a minha bondade. Pode ler o texto. Mostrarei a minha bondade. E quando Moisés colocou a cara lá, que ele viu, o que foi que ele viu? Jesus passando e só viu, Deus passando e só viu as suas costas. Todo lugar na Bíblia que aparecia costas, falando das costas de Deus, está falando de bondade. Por que é que a maioria dos açoites que Jesus levou foi nas suas costas? Por ato de bondade, para salvar eu e você. Amém? Então, muitas vezes que Deus se cala, é porque nós estamos numa rota errada. E Ele quer, não com um milagre, mas não deixa de ser um sinal que Ele quer que nós mudemos de rota. Mudemos o nosso pedido. Então aprenda esse sinal da parte de Deus. Se você está orando especificamente, clamando por algo e Deus não respondeu, é um sinal que Ele quer que você mude a sua oração. Mude o seu clamor. Mude o seu posicionamento. E aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? O sexto motivo, ou o quinto motivo, e eu vou parar por aqui, dos motivos pelos quais nós não podemos viver só de sinais. Quem vive esperando sinais, quando eles chegarem, já pode ser tarde demais. Quem vive só esperando sinais, Deus, dá um sinal. Deus, mostra aí. Deus, o Senhor faz alguma coisa aí para mim ver, para mim entender. Talvez quando esse sinal chegar já seja tarde demais. Tarde demais. Vou lhe dar um exemplo. Eu já lhe dei um exemplo natural, que eu espero que você, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa, em nome de Jesus, e nunca aconteça de um dia você ter o triste sinal de ver que o seu filho está envolvido com entorpecentes. E muitas vezes, quando esse sinal é descoberto, às vezes já não tem mais saída. Ou, para solucionar, dá muito problema. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 13, mostra de alguém que estava esperando um sinal e quando chegou já era tarde demais. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 13, e depois nós já vamos pular para o versículo 17. Diz assim: quando chegou, no caso um mensageiro, Eli, que era um sacerdote, estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera. Estava lá esperando, tem que aparecer um sinal, tem que aparecer alguma notícia aqui. Porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as boas novas, toda a cidade prorrompeu em gritos, ou toda a cidade gritou. Versículo 17. Então respondeu o homem que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer esta menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Quando a notícia chegou, o sinal chegou, já era tarde demais. Esse homem, querido, ele teve muitos sinais para tomar jeito na vida, e não tomou. Ele era sacerdote em Israel. Os 2 filhos deles, que eram o herdeiro do sacerdócio, a Bíblia diz que eles eram homens maus, que dentre outras coisas roubavam as ofertas que eram entregues no santuário. E ele, aquele pai, fazendo vista grossa.
Não, tadinho dos meninos. Meu filho, não faz isso não, que é isso? Mas Eli, teus filhos estão na hora que tem o sacrifício, eles vão lá e roubam a melhor parte do sacrifício e levam. Isso é errado diante de Deus. Não, meus filhos são os santos. Até o dia que Israel entra em guerra. E quando entra em guerra, aqueles 2 rapazes, por não ter relacionamento com Deus, achavam que se pegasse a arca do Senhor, que era símbolo da presença de Deus, e levasse para o campo de batalha, eles iam vencer a batalha e iam voltar de lá dizendo assim, nós somos os heróis. Só que Deus não dá sua glória para ninguém. E quando eles levaram a arca para o campo de batalha, os filisteus tomaram a arca e mataram os 2 rapazes, Ofni e Finéias, dentre outros, que a mortandade lá foi grande. Um homem que sobreviveu, sai correndo, chega na cidade e ele estava esperando um sinal. E agora? Deus, o que é que eu faço? Deus, e o que é que vai acontecer? Deus, e a arca? Meus filhos levaram a arca não podia sair de dentro do santuário, mas eles levaram. E agora, Deus, o que é que eu faço? Me dá um sinal, Deus. Ele estava como quem espera na beira do caminho. Quando a notícia chegou, ele simplesmente caiu da cadeira, porque a Bíblia diz que ele tinha 98 anos e tinha muito peso, ou seja, era obeso. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço e faleceu. Naquele dia, morreu os seus filhos, morreu ele, acabou a sua linhagem sacerdotal. Deus, na sua misericórdia, tinha levantado um sacerdote nazireu substituto, que era Samuel. Senão, a linhagem sacerdotal de Israel acabava. Por quê? Porque um homem que vivia apenas de sinais, um sacerdote que vivia esperando por sinais. E quando veio, o pior deles, já não tinha mais jeito. Então, querido, repito para você, quem precisa de sinais? Apenas os leigos precisam de sinais. Uma pessoa que não conhece nada das Escrituras, Deus manifesta sinais. Para quê? Para desenvolver a fé, para chamar a atenção, para mostrar o seu poder. Ok, está tudo certo. Mas para mim e você, querido, que já conhecemos Jesus, que já temos uma caminhada com Ele, que já estamos andando com Ele, querido, Deus está nos chamando para um nível maior. Porque o nível de quem precisa de sinais são os leigos. Agora existe um caminho mais excelente, que é o chamado de Deus para mim e para você. Não vivemos dependendo de sinais, mas sermos guiados por algo superior. O que faz as pessoas se moverem apenas por sinais? A resposta está em Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias 4,6 mostra porque algumas pessoas só vivem por sinais. O texto diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E aí você, se não concordou, vai ver que a minha frase está correta. Apenas os leigos precisam de sinais. Quem tem conhecimento de Deus não precisa de sinais. Quem tem conhecimento, intimidade com Deus, não precisa ver milagre todo dia. Pelo contrário, Ele é o transporte do milagre. A palavra da boca dele promove milagre. Ele não fica esperando Deus fazer um milagre para movimentar a fé dele, para ele reagir. Não. Aqueles que são guiados pela palavra de Deus, já têm na sua boca uma palavra de vida, e quando se deparar com um leigo, em vez de ficar os dois, um olhando para a cara do outro, dizendo assim, e agora, o que é que Deus vai fazer? Não, você já diz, a palavra de Deus diz assim, porque a palavra de Deus transforma, porque eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso, soberano, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Nós já temos uma palavra de vida, querido. Olhe bem, o que faz as pessoas dependerem de sinais? A falta de conhecimento. A falta de conhecimento é que leva as pessoas a precisarem de sinais. Olha que exemplo que eu queria que você redobrasse a sua atenção. Os irmãos de José, filhos de Jacó, só perceberam a fome quando viram as vacas magras. José, que tinha uma relação direta com Deus, ficou sabendo da fome 7 anos antes.
da fome chegar. Você está vendo a diferença? José, que tinha conhecimento de Deus, 7 anos antes da fome chegar, ele já sabia. Por quê? Porque Deus deu o sonho para o faraó e deu a interpretação para ele. E ele se preparou para que no dia que chegasse o sinal da fome, ele tinha estoques. Mas os irmãos de José, que não tinham o mesmo relacionamento com Deus, só perceberam a fome quando as vaquinhas dele, as ovelhas dele estavam magras e morrendo. Não espere, querido, um sinal aparecer para você reagir. Mas busque conhecimento, seja secular e principalmente com Deus. E você vai ter conhecimento antes dos fatos acontecerem. Você vai ter um caminho excelente para andar. Por quê? Porque conhecimento nos protege, querido. Conhecimento faz o quê? Protege. Lembra do primeiro texto que eu li lá dos falsos profetas? Que eles vão chegar enganando, se possível, os escolhidos. É fácil enganar uma pessoa que tem conhecimento? É fácil? Não. É mais fácil enganar quem não tem conhecimento. Se o indivíduo chega para dar um golpe no outro, ele vai com aquela conversa tal. Quem não tem conhecimento, é mais fácil. Agora, quem tem conhecimento, ou já passou por um processo de um sinal, que vai lembrar ele, opa, eu já caí numa dessa, ele não cai mais. Então, conhecimento ele nos protege dos enganos. O conhecimento nos faz visionários. Quem tem conhecimento consegue ver o que os outros não veem, vê à frente do seu tempo. O conhecimento nos prepara, querido, para vencermos os obstáculos da vida. Então não espere sinais aparecerem para você decidir o que vai fazer da vida. Não, querido, corra antes atrás de conhecimento, porque quando os problemas vierem, você já tem a ferramenta na mão para solucionar. Chama-se conhecimento. Amém? E o conhecimento bem aplicado, querido, e se buscarmos esse conhecimento da parte de Deus, ele ainda vem numa proporção ainda maior, chamado sabedoria. Porque conhecimento não é o tudo. Conhecimento é a porta de entrada. O auge acima do conhecimento chama-se sabedoria. Então veja bem, eu e você, querido, fomos os únicos seres feitos na Terra com uma capacidade intelectual acima de todos os outros seres vivos. Para quê? Para viver que nem um animal irracional? Porque o animal irracional, ele vive de sinais. Muda o tempo, os pássaros começam a fazer uma gritaria, sim ou não? Por quê? Porque eles viram o sinal da mudança do tempo, então eles fazem a gritaria. Quando eles percebem fogo num lugar, eles correm todos praticamente junto no mesmo sentido. Por quê? Porque eles viram o sinal do fogo. Eles reagem diante de um sinal. Quando o animal ele se acha acuado, então o que é que ele faz? Ele tenta atacar, porque é um sinal para ele se proteger. Exemplo, uma víbora, uma serpente. Então, querido, eu e você, Deus nos deu uma capacidade maior, deu intelecto, colocou, querido, mais de 1 quilo, quase 1,5 quilo de massa cinzenta dentro da nossa cabeça, querido. Isso é para usar, querido, não é só para fazer peso, para equilibrar a cabeça. E isso vem por conhecimento. E quanto mais conhecimento você tiver, mais protegido você está, mais visionário você vai ser. Você terá mais facilidade para vencer os dias difíceis. Por isso nós não podemos viver só de sinais, querido. Não espere os sinais. Conheça a sua família. Não espere os sinais de problema dentro da sua família. Conheça a sua família antes. Não espere os sinais, querido, virem antes de deixar você endividado. Planeje a sua economia. Não espere os sinais, querido. Mas aproveite o fruto do seu trabalho. Tem gente que trabalha e não regozija dos frutos do seu trabalho. Só no dia que vem um sinal dizendo assim, olha, você está com uma doença incurável. Você tem 6 meses de vida. Aí que o indivíduo diz assim, eu podia ter viajado, eu podia ter comido num restaurante, eu podia ter tirado um dia de passeio com a família. Não espera, querido, esses sinais chegarem na tua porta, não. Planeje isso com antecedência. E acima de tudo, conheça o Senhor e a sua palavra. Porque quanto mais você conhecer, você vai andar à frente dos sinais.
Quando alguém chegar com você e dizer assim, mas precisa Deus fazer um negócio, Deus precisa mover, diz assim, o Senhor já ministrou no meu coração. O Senhor já mostrou na sua palavra o que vai acontecer. Querido, eu gosto muito de uma frase de um grande homem de Deus, do qual eu tenho grande inspiração pela sua vida, chamado Billy Graham. Billy Graham, quando ele pregava, ele dizia assim, olha, você pode estar passando tudo o que estiver passando, mas já está escrito na Bíblia, que no final vai dar certo. Você vai ser salvo e vai morar com o Senhor na eternidade. Por que é que as notícias não abalavam aquele homem como abalavam tantos outros? Porque ele já tinha lido o final da história. Ele já tinha lido o resultado. Ele já sabia o que a palavra de Deus dizia. Então, não era qualquer coisa que podia abalar. O povo de Israel, querido, ele se perdeu, foi levado para o cativeiro porque desprezou o conhecimento de Deus. Hoje em dia, querido, nós vivemos na era do conhecimento, na era da informática, das informações. Agora, por um lado é bom, por o outro lado é muito perigoso. Por quê? É bom porque as informações vêm rápidas, mas se você não tiver conhecimento, a maioria dessas informações vão te enganar. Mas se você tiver conhecimento, você tem um filtro. Você vai saber o que é verdade e o que não é. O que realmente é para você se preocupar e o que não é para você se preocupar. O que é que você não tem nada a ver com você e do que você realmente precisa se posicionar. Então, querido, nós não podemos fazer o que mais Deus fez desde que chamou o homem, colocou o homem no Éden. O que mais Deus se preocupou com o ser humano foi dar conhecimento. Todo final de tarde Deus descia no Éden e ia instruir, dar conhecimento, sabedoria pessoalmente para Adão e Eva. Mesmo assim, eles caíram na conversa de uma serpente. Agora imagine se não tivesse conhecimento nenhum. Caía na conversa de um piolho. E muitas vezes nós estamos fazendo o papel do piolho, né? Andando pela cabeça dos outros. Não, porque fulano falou, meu Deus do céu. Falaram que em 6 meses o Brasil vai ficar igual a Venezuela, vai passar fome. Quem não tem conhecimento, meu irmão, já começa a apertar a cinta mesmo. Agora, quem tem conhecimento, quem tem fidelidade com Deus, sabe que o seu futuro está na mão de Deus. Deus é Senhor desse país. Há uma promessa para essa nação que vai ser o maior celeiro de missionários do mundo, meu irmão. E Satanás não reinará nessa nação. Quando nós temos conhecimento, a nossa forma de pensar é outra. Então, precisamos viver de conhecimento, sabedoria e não de sinais. O mesmo profeta que foi usado por Deus, o profeta Oséias, no capítulo 4, e o versículo 6 diz que o povo se perde por falta de conhecimento, ele mostra como mudar a história. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor. Muitas vezes nós sabemos só metade desse versículo, né? Conheçamos e prossigamos seguir ao Senhor. Está lá, ó. Firmemente, adorando e conhecendo. Por que eu preciso adorar a Deus para receber conhecimento? Porque quando eu adoro, eu chamo a atenção dele. E quando eu chamo a atenção dele, Deus nunca vem em direção ao ser humano para perder tempo, para ficar de papo furado. Ele sempre revela algo grande, maravilhoso, que nós ainda não sabemos. Isso é que é lindo da parte de Deus. E continua o versículo: tão certo como nasce o sol, a vinda do Senhor correrá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados, a tempo ou a fora de tempo. Então, há um chamado de Deus para nós. Jesus veio na terra, pastor, e ele fez muitos sinais. Eu já falei, o problema não é um sinal. O sinal, o milagre, a maravilha é algo maravilhoso. É algo que eu e você podemos ser usados por Deus para produzir, e que bom que isso aconteça. O que eu estou dizendo é que ele não pode ser o pilar principal da nossa vida. Ele não pode ser a pedra angular da nossa vida. Ele não pode ser o nosso alicerce. Sinais é apenas para chamar a atenção, para movimentar, para mostrar alguma coisa. Mas você e eu precisamos de um alicerce melhor, que é o conhecimento pessoal de Deus, o conhecimento do Senhor nas nossas vidas. Jesus deixou bem claro a recompensa
daquele que busca o conhecimento. Um dos textos muito conhecidos da Bíblia, João capítulo 8, versículo 32, diz o quê? Conhecereis a verdade, e ela vai fazer o que com você? Ela vos libertará. Quem tem conhecimento não é preso, meu irmão, não é escravo de engano. Quem tem conhecimento não é escravo de espírito maligno. Quem tem conhecimento não é preso em ideologias. Quem tem conhecimento não é preso em mentiras, em superstições. Quem tem conhecimento é livre, glória a Deus. Porque, querido, veja bem, como é que uma pessoa pode acreditar tanto ao ponto de as coisas acontecerem na vida dela numa superstição? Ah, pastor, mas isso não funciona comigo. Ah, também, meu irmão, tanto de conhecimento que você já recebeu, se ainda tiver superstição, merece um coque. Sim ou não? Sim. E daquele bem dado. Você nem eu vou dar, vou escolher uma mão aqui maior do que a minha. Mas quem não tem conhecimento, querido, fica ou não fica preso numa superstição? Fica preso em superstição. Tem gente que por falta de conhecimento, se cair um garfo, uma colher em casa, uma faca, ai meu Deus, que vai acontecer tal coisa. Você já pensou o nível do indivíduo acreditar que se um calçado ficar virado com o solado para cima, a mãe do indivíduo vai falecer? Não, para nós agora é riso. Mas um tempo atrás, e talvez até nos dias de hoje, você sabia que tem gente que acredita nisso? Por falta de conhecimento. A minha avó, que foi uma grande mulher de Deus, analfabeta, que aprendeu a ler na Bíblia. Eu sempre gosto de contar esse testemunho. Minha avó era uma mulher oprimida, antes de conhecer Jesus. Analfabeta. Tinha crises de desmaios, que ninguém sabia nem definir o que era. Terrivelmente. Ela aceitou Jesus, pegava a Bíblia dela, botava debaixo do braço e ia para a igreja. Só que ela era analfabeta, ela não sabia ler e escrever. Aí quando dizia assim, abra a Bíblia, ela abria em qualquer lugar e fazia de conta estava lendo. Porque o prazer dela era estar na presença de Deus com a Bíblia. Até um dia que ela olhou para a Bíblia, ficou com vergonha, disse assim, poxa, eu queria tanto saber. Voltou para casa, sabe o que ela fez? Dobrou o joelho do lado da cama e disse assim, Jesus, me ensina a ler. Eu quero ler a tua palavra, eu quero saber o que o Senhor diz. Ela terminou a oração, abriu e começou. No princípio criou Deus o céu e a terra. Levantou de lá gritando, aprendi a ler. Foi necessário. Hoje não, hoje nós temos colégios maravilhosos aí. Não adianta você também dizer, não, agora eu também não vou estudar mais nada, eu vou abrir a Bíblia aqui. Não é assim também não. Vou usar lá o testemunho. É um sinal que serviu para ela. Para você, toma vergonha e vai estudar. E sabe o que Deus fez com aquela senhora idosa? Usar os seus 60 anos, aprendeu a ler na Bíblia. Se tornou uma mestre. Na igreja que ela participava, uma igreja tradicional que separava por blocos de pessoas e tinha uma aula no domingo de manhã. Sabe o que tinha que fazer com a classe dela? Colocar na última fileira, lá perto da porta, porque se a classe dela ficasse na frente, todas as outras classes ficavam olhando para a classe dela, querendo aprender com ela. Sabe por quê? Porque ela buscou conhecimento na palavra. Essa mesma pessoa que eu estou falando, minha avó, ela morreu em estado terminal de câncer, por quê? Porque quando apareceu o sinal que ela não conseguia mais fechar o cós da saia, foi que ela procurou ajuda. Como eu já preguei aqui, é aquela hora que ajuda, quando o sinal vem, não tem mais jeito. Fez cirurgia, tudo mais, 10 meses em estado terminal e foi morar com o Senhor. Mas sabe o que era melhor? É que as pessoas iam visitá-las e quando chegavam diante da sua cama e chegavam lá, oi, irmão Filipe, mas como é que a senhora está assim? Por que Deus... Não, calma, meu filho, calma, minha filha. Joelha aí que eu vou orar por você.
Durante os 10 meses que ela passou naquela cama, dezenas, não foi uma, duas, três, dezenas de pessoas aceitaram Jesus por causa do testemunho que saía da boca dela. Não reclamava da dor, não reclamava da doença, não reclamava da enfermidade. Simplesmente falava da palavra de Deus. Pregava para as pessoas, chamava pessoas por reconciliação, profetizava na vida das pessoas. Isso veio da onde? Conhecimento. Conhecimento que um dia foi adquirido. Então, quem conhece a verdade é liberto. Quem conhece a verdade é liberto. Para quem tem conhecimento, querido, os sinais não passam apenas de um fator que guia, mas que não acompanham. Veja bem, os sinais, para quem tem conhecimento, os sinais vão apenas dar um lampejo, um despertamento, mas ele não vai ter que andar procurando sinais. Olha a diferença. Quem não tem conhecimento vai ficar a vida toda esperando sinal. Por quê? Porque sinais é para os leigos. Agora, quem tem conhecimento, ele não precisa procurar o milagre. Sabe por quê? Porque o milagre vem atrás dele. O milagre vem procurar ele. Está na Bíblia. Vou repetir. O indivíduo que vive só procurando sinal, ele fica, Jesus faz um milagre, Jesus eu preciso de um milagre, não, eu vou lá na igreja porque o irmão tem que orar por mim. Não, eu ouvi falar que naquela outra igreja lá, tem um irmão lá tão abençoado que quando Deus usa, ele conserta relógio com luva de boxe. Eu vou lá, e vai ser enganado. Mas para quem tem conhecimento, ele está passando a luta e a dificuldade, ele só vai declarando, em nome de Jesus, declara que a porta se abre, e ele vai confessando a palavra, dizendo a palavra. Quando ele menos percebe, o milagre bate na porta dele e diz assim, oi, é aqui, Deus mandou um milagre para você. Está na Bíblia. Marcos capítulo 16, versículos 17 a 20. Marcos 16, 17 a 20 diz assim, e estes sinais acompanharão aos que creem. Para você crer, você precisa ou não ter conhecimento? Sem conhecimento da palavra de Deus, sem conhecimento pessoal de Deus, tem como crer de verdade nele? Não, eu vivo do que os outros falaram. Mas quando eu busco o conhecimento de Deus e da sua palavra, eu começo a crer, começo a gerar fé. Aí o texto diz que eu busco o conhecimento, eu começo a crer, e o que é que vai acontecer? Esses sinais vão acompanhar aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente com as mãos, e se algo mortífero beber, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos vou impor as mãos e eles serão curados. Concluindo, depois de lhe ter orientado o Senhor Jesus, foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Jesus veio na terra, pegou 12 homens leigos, e Jesus começou a trabalhar eles e dizer, olha, não se alegre pelos sinais, se alegre pelo que o seu nome está escrito no livro da vida. Não fique se achando porque os demônios se submeteram. Não, mas se alegre porque você é escolhido de Deus. E foi ensinando, deu uma ordem para eles. E olha o que diz o versículo 20. Os discípulos saíam pregando a palavra, confirmando a palavra, ensinando o que eles tinham aprendido, e os milagres os acompanhavam. Quer ser alvo de milagre, meu irmão? Quer que o milagre de Deus seja contínuo sobre a sua vida? Conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Nesse texto que eu li, olha a diferença aqui. Em meu nome expulsarão demônios. Manifestação de demônios é um sinal que alguma coisa ali naquele ambiente não está certo. Se manifesta um demônio diante de quem não tem sinal, o que é que faz? Corre, chama a polícia, chama o SAMU. Nessa hora lembra que tem pastor, chama o pastor.
Acho engraçado, né? Pro churrasco ninguém chama, mas quando tem demônio chama rapidinho, né? Por quê? Porque não tem conhecimento. Agora, se manifesta o demônio diante de alguém que conhece a palavra de Deus, ele só olha para o demônio e diz assim, se deu mal hoje. Que bom que você apareceu. Fica de joelho aí. Cala a boca, mão para trás. Você tripudia o demônio, sim ou não? Se quiser, tripudia. E ainda lança ele no abismo para ele ficar lá preso até os dias finais. Porque tudo isso nos ensina onde? Na palavra de Deus. Agora, se não tem conhecimento da palavra, sai correndo. Mas quando você tem conhecimento da palavra, você chega lá, não precisa nem dizer muita coisa. Ops, calado, em nome de Jesus, sai. E aí quem estiver perto vai ficar olhando maravilhado, diz assim, uau, que sinal é esse? Que pessoa poderosa. Não, querido, é o poder do conhecimento. É o poder do conhecimento que liberta. Eu já li o texto para você, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, querido, não espere pelos sinais. Não espere que os sinais venham impulsionar você. Mas vamos nos firmar na palavra de Deus, porque ela nos liberta, ela nos guia, ela nos ensina, ela nos tira da cegueira espiritual, ela nos mostra, nos leva além para uma nova vida. Jesus, quem, querido? Jesus venceu todos os ataques de Satanás fazendo sinais. Sim? Jesus venceu a tentação lá no deserto de Satanás fazendo milagres. Não foi? Não foi com milagre, não foi com sinal? Como foi que ele venceu Satanás? Com a palavra. Eu falei que a palavra protege do engano, sim ou não? Chegou lá e disse assim, Jesus, olha a astúcia de Satanás, está escrito lá na Bíblia. Ele só não falou capítulo e versículo, porque naquela época, ainda a Bíblia não era dividida em capítulo e versículo. Transforma essas pedras em pão. Jesus vira para eles assim, mas está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí a segunda tentação é que me chama muita atenção. O indivíduo, quando ele não tem conhecimento de Deus e da palavra, ele acha que a Bíblia é amuleto. Aí ele abre a Bíblia e coloca lá na estante da casa dele para proteger a casa dele. Sim ou não? E ele deixa aberto onde? No Salmo 91. Não, porque esse salmo é forte. Ele vai expulsar. Na segunda tentação, Satanás disse assim para Jesus, está escrito. Onde? No Salmo 91, versículo 11. Se você não sabe, Satanás leu o Salmo 91 para Jesus, para tentar ele. Porque Bíblia aberta na estante não serve para nada, meu irmão. Ela serve quando está dentro do nosso coração e da nossa mente. Aí ela serve. E leu. Porque também está escrito. Só não falou Salmo 91, 11, porque naquela época não tinha essa divisão. Que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te livrar. Só não leu o final do versículo. Em todos os teus caminhos. Jesus, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu a tentação no deserto com a palavra. Ele não precisou fazer milagre, ele não precisou fazer sinal, ele precisou apenas saber e falar a palavra. Querido, essa é a chave da tua vitória, essa é a chave da tua conquista, essa é a chave para abrir as portas, fechar a porta, para livrar o mal, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer renovo, o conhecimento da palavra de Deus. Porque com ela você vence todas as astutas ciladas do diabo. Finaliza a palavra dizendo para você, seja livre. Viva o conhecimento progressivo de Deus e da sua palavra e não espere apenas por sinais. Porque quem precisa de sinais são os leigos. Mas quem conhece a palavra, os sinais vão acompanhar,
os sinais virão atrás dele, os sinais serão algo natural na sua vida. Um leigo, quando vê um milagre, ele fica assim, uau, que coisa extraordinária. Mas para eu e você conhecemos a palavra, milagre é coisa natural. É promessa de Deus. É algo normal que tem que acontecer em nossas vidas. Eu e você já somos um milagre, meu irmão, só de estar aqui. Eu e você, com a palavra de Deus na nossa boca, podemos declarar e os milagres vão acontecer sim. Até para que aqueles que não conhecem, comecem a conhecer o Senhor. Mas não pode ser a regra. Não espere, querido, a chegar a época das vacas gordas, como os irmãos de José, para você ver. Mas Deus quer te dar uma instrução, um conhecimento com antecedência, uma revelação da sua palavra, para você ter sabedoria. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscar no Senhor sabedoria para saber computar os tempos e as estações. Os dias estão findando, querido, os sinais estão por aí, mas quem vai permanecer firme até o final é quem tem a palavra do Senhor guardada no seu coração. Não seja um desses que vai viver apenas dos sinais, mas seja um conhecedor da palavra e um produtor de sinais para outros, porque é para isso que o Senhor te chamou, para isso Ele te redimiu, para isso Ele lavou com o seu sangue, para isso Ele chamou pelo teu nome e disse que você é filho dEle, meu irmão. Você sabe quais são os seus direitos como filho de Deus? Quem não sabe os seus direitos como filho vai ficar a vida toda esperando por milagre. E Deus, por misericórdia, ainda vai fazer alguns. Mas quem sabe os seus direitos de filho de Deus, não precisa esperar por milagre. Ele reivindica na sua condição de filho. E os céus têm que abrir ao seu favor. Fique em pé, eu quero orar com você. Apenas os leigos necessitam de sinais. Mas eu e você que já conhecemos o Senhor, nós precisamos do quê? Da palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos do conhecimento da palavra. Nós precisamos ser moldados pela palavra. Nós precisamos ser movidos pela palavra. De tantos conhecimentos que o mundo tem oferecido, querido, aumente o seu nível de conhecimento da palavra. Conhecimentos seculares são bons, sim. Adquira o máximo que você puder. Faça uma boa seletiva na sua vida. Nunca é demais. Conhecimento é algo que nunca vai ser demais. É bom demais. Mas vamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Conheça o Senhor com um devocional todos os dias. Conheça o Senhor na meditação da palavra. Conheça o Senhor na oração. Conheça o Senhor na palavra ministrada. Conheça o Senhor no teu tempo de intimidade com Ele. Conheça o Senhor quando você louvar a Ele. Porque quando você conhece ao Senhor, querido, até os sinais, até os milagres se tornarão coisas naturais na sua vida. E saberão que é um Deus de poder na sua vida. Que você não seja um caçador de milagre. Que você não seja um caçador de sinais. Mas você seja um sinal de Deus na terra para os leigos saberem que existe um Deus no céu que pode transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Que hoje, antes de nós cercarmos aqui a mesa do Senhor, nesse tempo de comunhão, e eu gosto muito de falar sobre a ceia, porque a falta de conhecimento privou muita gente de ceiar. As tradições humanas impediram muita gente de ter comunhão com Deus. Mas quem conhece a Bíblia é livre para ceiar, amém? O que é que a Bíblia exige de nós para ceiarmos? Examine o homem a si mesmo. Essa é a única condição. É a única condição bíblica. Quando você faz o autoexame, tem algo errado, conserta e ceia. Mas por falta de conhecimento, já definiram que ceia só pode ser para o grupo A, o grupo B não pode. Só pode para quem tem o estado civil A, quem tem o estado civil B não pode. Só pode se fez isso, se não fez aquilo. Porque faltou conhecimento. Começa a estabelecer idades e tudo mais. Mas a Bíblia ensina que ceia nada mais é do que uma
inovação da Páscoa. E a Páscoa começou quando o faraó queria prender os filhos. Quando disse para o povo de Israel, vocês podem ir, mas seus filhos ficam. Moisés diz, não fica nenhuma unha. Nossos filhos têm que ser ensinados no caminho do Senhor. Por isso que nós ceiamos aqui, os nossos filhos ceiam conosco. Por quê? Porque nós usamos esse princípio bíblico. Meu filho, siga o meu exemplo. Nós estamos ceando aqui para agradecer o sacrifício de Cristo na cruz. Aprenda desde pequenininho, toda vez que você cear, lembre que Jesus morreu por você. Lembre que um dia você vai participar de uma ceia dessa lá no céu com Ele. Ensine isso para os seus filhos. E eles vão crescer debaixo de conhecimento, não debaixo de tradições e de enganos. E vão ser uma geração que vai amar o Senhor, e o mundo e as suas ideologias não irão tragá-los. Não adianta nós irmos para o céu e nossos filhos ficarem. Quando nós ceamos aqui em família com os nossos filhos, nós estamos dizendo, filho, você também vai morar no céu comigo. Um dia nós estaremos junto com o Senhor. Então, que hoje, ao cercarmos a mesa do Senhor, você agradeça a tudo que Deus já fez na sua vida. Como Cristo se revelou, se entregou para nós sermos filhos de Deus. E que a cada dia você diga, Senhor, eu quero conhecer mais a Ti. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti. Porque eu quero ser, Senhor, um produtor de sinais e milagres e não um caçador. Porque os leigos precisam de sinais, mas eu como filho sou herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Ah, Senhor, como amamos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta palavra fiel e verdadeira que liberta as nossas vidas. Que nos tira dos enganos, inclusive os enganos religiosos. Muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra que deixou registrada a tamanha redenção que nós fomos alcançados. Pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Que não usurpou a sua condição de Deus, mas desceu, se fez homem nessa terra, para que um dia nós fôssemos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais. Nós hoje queremos nos apresentar diante de Ti, agradecer e participar deste ato profético que é a ceia. Agradecido demais, porque o Senhor nos salvou, nos amou, nos redimiu, nos fez filhos, nos fez herdeiros, deu tanta graça sobre as nossas vidas, Senhor, muito obrigado. Que cada um ao participar da ceia, receba o que a Tua palavra diz, receba renovo, receba virtude, receba cura sobre o seu corpo, cura sobre a sua alma, seja vivificado no seu espírito nesta hora, meu Pai. Que as nossas casas, os nossos lares sejam marcados pela Tua presença, seja marcado, Senhor, pela Tua graça salvadora, meu Deus. Que hoje saiamos deste lugar com mais um nível de libertação em nossas vidas. Que não possamos, Senhor, ser dos leigos que ficam procurando sinais. E talvez quando chegarem não terão mais jeito e solução para as suas vidas. Mas que sejamos daqueles que conhecem o Senhor e sabem viver, Senhor, as bênçãos que Tu tens liberado sobre o Teu povo nessa terra. Que cada um ao participar da ceia neste momento, recebam, Senhor, as bênçãos retidas. Que saibam que a ceia é um ato profético para desatar os céus. Para que os céus saibam que há pessoas de comunhão com o Eterno na terra. E que esta ligação, essa aliança não seja quebrada, mas seja renovada todos os dias das nossas vidas, em nome